ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Boa noite, pessoal. Começa agora o programa ABC Marketing em Saúde, nosso encontro semanal para falarmos de marketing e comunicação na saúde. Como você sabe, toda semana debatemos um tema importante com a participação de um convidado especial, além de trazer o giro de notícias e a participação de nossos colunistas, dando destaque a este importante setor. Bora começar? O tema desta semana é marketing para financiadores de saúde. O que é? Como funciona? E quais são as oportunidades deste mercado? Para falar sobre este tema importante, recebemos Viviane Fialho Gonçalves, diretora de acesso ao mercado e assuntos governamentais para a América Latina da Biotronic. Foi uma aula sobre o tema. Pudemos aprender bastante e tenho certeza que você vai gostar. Bora lá? Bom, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um ABC Marketing em Saúde. E esta semana falando de um tema muito importante e diferente. Marketing para financiadores de saúde. O que é? Como funciona? Quais são as oportunidades para este mercado? E para falar sobre esse tema, até para a gente conhecer um pouco mais sobre este universo, nós vamos receber Viviane Fialho Gonçalves, que é diretora de acesso ao mercado e assuntos governamentais da América Latina da Biotronic. Olha que legal, pessoal. Viviane, boa noite, seja bem-vinda ao ABC Marketing em Saúde. Muito boa noite, muito obrigada pela oportunidade da gente compartilhar ideias, insights e conceitos sobre esse tema que é tão importante, inclusive para a área de marketing, para os profissionais de marketing. Sem dúvida, até quando eu vi o tema, né, a gente tem uma parceria com a Ebert Comunicação que nos ajuda aqui na pauta, achei super interessante, mas eu preciso conhecer um pouco mais sobre esse tema, até entender quem são esses financiadores de saúde. Mas antes de a gente falar sobre isso, eu queria que você apresentasse a Biotronic para a gente. Bom, a Biotronic é uma empresa alemã que está no Brasil desde 1982, ou seja, quase 40 anos, e nós produzimos produtos para gerenciamento de ritmo cardíaco, seria marca-passos, desfibriladores, produtos para eletrofisiologia, né, para ablação cardíaca, e a parte vascular, que são stents coronários e periféricos, né? Então, hoje eu estou aqui na Biotronic, mas a minha experiência no mercado, ela tem mais de 26 anos, né, quase 20 anos na indústria farmacêutica, né, em produtos de alto custo e alta complexidade, e também agora os últimos anos na indústria de material médico, trabalhei também com diagnósticos. Então, os insights que a gente vai colocar aqui são interessantes para a indústria de saúde como um todo. E Viviane, para a gente poder entender, quando a gente fala de financiadores de saúde, quem são esses financiadores de saúde? Quem são esses players, esses agentes dentro da cadeia? Então, financiador de saúde nada mais é de quem é que vai pagar esta conta, né? Que a gente sempre diz, né? A saúde ela não tem preço, mas ela tem custo. Então, Perfeito. Dentro da cadeia de saúde, esse player dos pagadores são esses financiadores, por exemplo, financiador no Brasil, né? Financiador privado. Então, são as operadoras de saúde, o pessoal chama de convênio, né? E nós também temos os financiadores públicos, que seriam os financiadores governamentais, nas três esferas, né? Federal, estadual e municipal, dependendo da complexidade em saúde, né? Da condição de saúde. E é um termo importante, como você fala, né? Quem paga essa conta, né? Porque, de fato, tem um custo e alguém precisa pagar essa conta, né? Exatamente. E ainda mais quando a gente fala desses produtos de alto custo e alta complexidade, né? Que não só pelo avanço da ciência, mas também pelo envelhecimento populacional. Então, cada vez mais vem demandando esses cuidados em saúde de forma um pouco mais complexa, né? Entendi. E também, à medida que os produtos são mais específicos, eles também demandam, né, uma pesquisa maior, uma questão científica muito maior, então também custo, né? E alguém precisa pagar essa conta.
Sem dúvida. Bom, quando a gente fala de públicos na cadeia da saúde, bem como você falou, porque esse assunto é importante para toda a indústria, para toda a cadeia, né, da saúde. A gente, obviamente, fala de hospitais, de médicos, de operadoras de saúde, o próprio governo, né, um player importante. E para cada tipo de entidade dentro da cadeia, a gente sempre vem, inclusive, falando isso aqui ao longo dos programas, há uma abordagem para o marketing, né? Como o hospital fala com o médico, como fala com o paciente, como que fala a operadora de saúde, enfim. Quando a gente fala de marketing para estes financiadores de saúde, como que isso está inserido para eles? Como o marketing funciona para esses players? Então, o marketing, ele tem que ser, pensando no mindset, né, de quem vai receber esta mensagem, ou seja, ele é financiador em saúde, a gente precisa contextualizar o produto dentro da linha de cuidado, dentro da jornada do paciente. Quando a gente vai ver quem vai pagar a conta, a gente cai naquele erro, muitas vezes, de falar só do produto. Fala muito das características e benefícios do produto, numa abordagem que já foi utilizada sempre para os médicos prescritores. E quando nós vamos falar com a pessoa que vai pagar esta conta, essa forma de abordagem não é tão interessante. Para eles não faz sentido, né? Ainda mais porque eles têm uma mentalidade econômica. Né? No final das contas, é uma mentalidade econômica. Claro que a gente não pode deixar de ver os aspectos de evidências científicas, os estudos científicos, né? Que valor que ele entrega. Né? Mas nós realmente temos que contextualizar esse produto na jornada do paciente, considerando os custos totais, ou seja, como é que o meu produto muda ou melhora o desfecho daquele paciente dentro daquela linha de cuidado. Então, essa é a diferença. Viviane, quando a gente fala disso, no final da conta, ou no final das contas, quem paga a conta é o paciente? É o usuário final ou não? Bom, se a gente for ver quem financia... é interessante, né? Quem paga a conta é o usuário ou, né, na maioria das vezes, quando a gente olha Brasil, né, mercado privado, né, mais de 70% são planos corporativos, né? Então, quem paga essa conta são as empresas. As empresas, né? Obviamente que você tem os clientes individuais e tudo mais. O paciente, ele financia, né, o sistema, as empresas e tudo mais. Porém, ele não tem... ele não é preparado, né? Não é ele que escolhe. Então, é um mercado que a gente fala que é, entre aspas, ele é imperfeito, né? Porque o médico, ele escolhe, mas ele escolhe, mas ele não é usuário e ele também não paga a conta. Quem paga a conta não é o usuário. E quem é usuário também, muitas vezes, não escolhe. Você pode escolher entre alternativas, né? Mas quando a gente visualiza tratamentos, ainda mais de alto custo e alta complexidade, que são esses que nós estamos mencionando aqui, realmente a gente precisa ter essa conversa, esse diálogo junto aos financiadores de saúde, porque também não é tudo para todo mundo, né? Os financiadores de saúde, eles também têm uma abordagem importante no sistema, que é a de sustentabilidade. Perfeito. Você imagina se a gente vai pagar tudo para qualquer pessoa, né? Então, não é assim também, né? Muitas vezes, eles mantêm a sustentabilidade do sistema, né? E também avaliam, porque tem alguns médicos, olha, nós temos esse tratamento, que ele é novo, ele é experimental, lá fora já é utilizado, mas e aqui? E na nossa realidade brasileira? Dá certo? Né? Então, tem uma série de coisas que a gente também precisa levar em consideração. Porque o sistema todo também precisa ser sustentável e saudável, né? Mas quando a gente está falando desses financiadores de saúde, do marketing para este público, na sua visão, qual é o tipo de abordagem que tem que ter com este cliente? Como que nós faríamos uma estratégia de marketing para ele, para o negócio dele? Então, a estratégia de marketing com este tipo de cliente, ela precisa realmente ser muito útil, muito prática e direta. Então, quando a gente tem que mudar todo o perfil de valor deste produto. Ou seja, quando eu utilizo, por exemplo, eu vou utilizar este produto aqui, que ele vai diminuir em X dias a sua hospitalização, a recuperação do paciente é muito melhor. Ou então, este quimioterápico, ele é oral de uso domiciliar, então o paciente, ele consegue seguir com as suas atividades normais, ele não precisa ir a uma clínica, ele consegue seguir trabalhando se ele tiver condições.
Então, muitas vezes, a gente tem uma abordagem, por exemplo, para doença musculoesquelética, para artrite reumatoide, a gente tem abordagem até a parte de presenteísmo, absenteísmo. Por quê? Porque aquela operadora ela é contratada por uma empresa, e essa empresa que paga a conta. Então, a gente vê que muda muito esse tipo de abordagem. É o benefício que esse tratamento traz, né? O que essa empresa vai... Quem está tomando aquele serviço, o que ele vai ganhar em termos de otimização, de tempo, de recurso? Seria por aí? Por aí, exatamente, por aí. E que tipo de desfecho que ele vai entregar para aquele paciente, para aquele beneficiário. Então, por exemplo, se você tem uma quimioterapia oral de uso domiciliar, aquele paciente ele pode ingerir aquele medicamento em casa, né? E, inclusive, se for um parente daquele funcionário, por exemplo, não precisa se ausentar para levar, por exemplo, aquele parente a uma clínica, fazer uma pré-medicação. Muitas vezes ela tem menos efeitos colaterais, não precisa ficar hospitalizado. Então, aquilo muda toda a dinâmica, não só a dinâmica do paciente, a dinâmica social, mas também a dinâmica laboral. A outra coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração são conceitos de economia da saúde. Então, a gente passa a ter o papel importantíssimo junto com farmacoeconomia e economia da saúde. Então, esse produto ele é custo efetivo. Muitas vezes, para o médico, quando a gente vai falar com o médico sobre esses temas, para o médico aquilo, não, legal, é muito interessante e tal, mas para quem vai pagar a conta é totalmente diferente, né? E a outra... Muda, né? Ali muda isso muito no resultado. Às vezes o que para o médico pode ser uma coisa, vamos dizer assim, pequena, mas na gestão do todo, para quem é o financiador da saúde, faz uma grande diferença, né? Faz uma grande diferença, né? E é importante também, por exemplo, na estratégia de marketing, não só quando a gente falar disso, né? Não só quando a gente fala com quem vai pagar a conta, mas também o papel do marketing preparando esse médico prescritor para também ter argumentos junto à fonte pagadora, porque acontece o seguinte, o médico, isso para esses casos, né, desses produtos de alto custo e alta complexidade, muitas vezes, então, o médico ele faz o seu pedido, ele faz o seu relatório médico, ele envia esse pedido, então, junto à operadora de saúde, e aí ele recebe a ligação de um auditor. Doutor, por que eu queria entender um pouquinho melhor como é que está esse paciente, por que o senhor indicou este tratamento e tudo mais. Então, o médico também ele precisa estar preparado para falar a linguagem de quem vai pagar a conta e fazer constar isso no seu relatório, né? O porquê que eu estou pedindo esse tratamento? Olha, vai deshospitalizar mais rápido, eu preciso pedir esse quimioterápico domiciliar, porque senão ele vai ter que fazer internado, ele vai ter que fazer em clínica. Então, o médico também precisa começar a pensar. Então, eu também tenho essa dica, né? Para quem trabalha com marketing. Hoje em dia, até algumas empresas têm até marketing de acesso ao mercado, né? Para trabalhar também quem vai pagar esta conta, né? Perdão, para quem vai prescrever, né? Para que ele possa também conversar. Para quem está solicitando, né? Para quem vai pagar a conta, até de como que ele vai... E aí tem um ponto importante, que é quando a gente fala dentro do marketing, a comunicação, que a comunicação ela precisa ser mais assertiva, mais efetiva, talvez mais humanizada e um pouco, eu vou utilizar uma palavra, um pouco mais intensa do que uma comunicação mais fria de simplesmente enviar um pedido? Precisa ter um complemento dessa comunicação ou não? Olha, é interessante sim, de enviar esse pedido, de preferência também encaminhar toda essa questão científica e o importante, né? Quando a gente, quando a gente fala do médico ele encaminhar, qual o papel do marketing de acesso? Já precisa ter sido feito junto aos pagadores. Esse pagador, quem vai pagar essa conta, ele já precisa conhecer esse produto. Então, a diferença é que a gente tem um lançamento hoje, o jeito que eu penso, né? A programação de um lançamento de um produto do mercado é totalmente diferente da forma que a gente fazia antes. Antes, qual era o foco? Dentro da cadeia de saúde, o nosso foco era o médico prescritor. O restante da cadeia de saúde, amém, doutor. O senhor prescreveu o produto, tratamento, amém, doutor. Hospital, operadora, financiador, todo mundo concordava. Hoje é um pouquinho diferente. Hoje são muitas pessoas que precisam atuar. Então, a gente precisa fazer, na hora do lançamento, um trabalho prévio
junto a quem vai pagar essa conta. A gente vai falar mais sobre essa questão de lançamento de produtos no próximo bloco, porque eu tenho muito interesse em saber sobre isso, porque até muitos fornecedores, vamos dizer, da área de marketing e comunicação, vão ser chamados para isso, para fazer um lançamento de um produto ou de um serviço e como ele deve fazer isso para esse mercado. A gente está encerrando o primeiro bloco, foi sensacional, né, pessoal? Passou muito rápido. A gente vai para o intervalo e a gente volta já falando sobre esse tema tão importante com a Viviane. A gente volta já. Bom, pessoal, estamos de volta depois do intervalo rápido, falando sobre marketing para financiadores de saúde. O que é, como funciona e quais são as oportunidades desse mercado. Olha que tema legal que nós temos no ABC Marketing Saúde desta semana. E a gente volta, então, com a Viviane Fialho Gonçalves, que é diretora de acesso ao mercado e assuntos governamentais da América Latina, da Biotronic. Viviane, primeiro bloco a gente abordou muitas coisas interessantes e no final a gente começou a falar sobre lançamento de produtos e serviços, né? E você colocando o quanto isso era importante, porque antes era um lançamento para o médico e o resto da cadeia que praticamente, como você disse, dizia amém para o médico. Hoje você disse que é muito diferente. Então, até porque a gente fala com muitas agências e fornecedores da área de marketing e comunicação que podem, inclusive, atender um serviço como esse, como pensar o lançamento de um produto ou de um serviço para toda essa cadeia e pensando especificamente no financiador de saúde? Então, quando a gente vai olhar o lançamento de um produto hoje, né, com a perspectiva, né, do financiador de saúde, não é que essa é a única perspectiva a ser seguida, mas, obviamente, quando a gente traz um produto a ser lançado, nós queremos ter os melhores resultados possíveis e que este produto tenha o melhor nível de reembolso, né, de acordo com a categoria dele, né, e que também faça muito sentido, que muitas vezes o produto é excepcional, ele é fantástico, mas na hora da gente ver a jornada dele de pagamento, de reembolso, né, tanto via clínicas, um produto, medicamento, device, diagnóstico, a gente acaba esbarrando, né, em muitos desafios e muitos obstáculos que muitas vezes a gente não pensa, né, do ponto de vista do marketing. Então, por exemplo, quando a gente vai lançar um produto, né, eu que sou da área de acesso, já fui do comercial, né, já fiz também pós em marketing, tudo, então a gente olha de uma forma bem global, né, para que o produto tenha todas as oportunidades. Então, eu olho, por exemplo, do ponto de vista de acesso, como é que está a parte regulatória, inclusive, né, como é que ele está registrado, como é que está o descritivo dele, se faz sentido para quem vai pagar esta conta, né, como é que está o registro dele, na Anvisa, por exemplo, qual categoria de produto ele está inserida, porque muitas vezes todo o posicionamento de marketing que ele tem fora do Brasil, principalmente Europa e Estados Unidos, muitas vezes ele não faz sentido aqui, né, na nossa região. Então, por exemplo, existem produtos, monitor cardíaco, que você insere num consultório lá na Europa, e que aqui no Brasil você faz no centro cirúrgico. E não é por uma questão que a indústria está fazendo isso, é uma questão de legislação. Ou, por exemplo, na hora de você registrar, você tem que visualizar um descritivo que vá permitir uma diferenciação desse produto, que permita um preço,
você tem que ver se o registro dele está um registro único para cada produto, como é que está a bula. Então, tudo isso a gente tem que alinhar com a área, não só de marketing, mas também com a área regulatória. E uma coisa que é muito interessante, que a gente inovou, né, particularmente, é fazer o lançamento prioritário para quem vai pagar a conta. Hoje, esses produtos de alto custo e alta complexidade, eu não lanço primeiro para o prescritor, eu primeiro lanço para o financiador de saúde, para que a gente tenha tempo. Até para que quando ele receba isso, ele entenda melhor, né? Sim, porque a gente tem que visualizar que quem vai avaliar aquela conta, quem vai auditar a conta, enfim, quem vai fazer a autorização desse produto, ela é um profissional de saúde, mas a grande maioria das vezes não é da especialidade. Então, por exemplo, um oncologista, um cardiologista, muitas vezes quem está avaliando esta conta é um ginecologista, um pediatra, é um enfermeiro auditor, e muitas vezes ela não tem um conhecimento, né? Não tem um conhecimento profundo. Então, o nosso papel enquanto... Conhece a área da saúde, mas não a especificidade, e acaba virando um gestor, né? Ele acaba indo para a área administrativa, vamos chamar assim, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando você recebe um produto, você muitas vezes não entende em profundidade qual é aquele diferencial. E você tende a comoditizar aquele produto. Então, é extremamente importante, na estratégia de lançamento, né, considerando o acesso hoje, principalmente, como eu falei, alto custo e alta complexidade, a gente abordar o pagador, capacitá-lo para que ele entenda da patologia, quais são os tratamentos possíveis, aonde o seu produto está contextualizado naquela jornada de tratamento, quais são os critérios de inclusão e exclusão, o que ele tem que visualizar, né? Então, prepará-lo realmente, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se é um produto que pressupõe uma liberação via clínica de infusão, via hospitalar, um produto mais específico, a gente não adianta só ele ter uma cobertura obrigatória, por exemplo, no rol de procedimentos da ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Estou falando mercado privado, né, ou mesmo ter uma codificação em nível aí de Ministério da Saúde. Não adianta. Então, a gente precisa também, se necessário, fazer com que essa codificação dentro de uma operadora de saúde, por exemplo, ela tenha um código interno, que ela tenha um fluxo de reembolso interno. Muitas vezes pode ser necessário realizar uma negociação. E a gente, quando faz esse pré-marketing, vamos dizer assim, a gente faz junto com a área de marketing. Então, nós temos materiais específicos, nós fazemos apresentações de produto para os gestores de saúde, né? Então, é toda essa preparação. E não é falar só de produto, como eu mencionei. Então, e a gente faz isso pelo menos 90 dias antes do lançamento para o médico. Não, e você falou de uma coisa importante, que é levar informação, porque o médico prescreve. Quando o pagador recebe isso, ele já vai saber do que é o produto, se está de acordo com o pedido daquele médico, ele já sabe como aquilo funciona. E aí, quando você fala desse lançamento, que até você comentou, a gente faz primeiro o lançamento para quem é o financiador ou para outras partes da cadeia, os eventos se tornam importantes, né? Porque à medida que você tem um evento, é o momento de você poder tirar dúvidas, falar olho no olho, né? Do que simplesmente, óbvio que a comunicação como um todo é importante, mas eu fico imaginando o quanto um evento é importante para que você possa ter um diálogo mais ao vivo, olho no olho, né? O quanto isso é mais, não digo que é mais efetivo, mas até para tirar dúvidas, para poder explicar melhor as peculiaridades, as diferenças. Os eventos se tornam importantes num momento como esse, não? Muito importantes. Na verdade, sempre evento o contato. Eu acho que mesmo com a questão da pandemia e de tudo que aconteceu, eu visualizo não só... eu visualizo também oportunidades nisso, né? Que a gente pôde otimizar muito a nossa proximidade junto ao cliente, né? Com eventos virtuais. Então, hoje eu posso fazer... Antes eu fazia um treinamento, 2 por semana, ou eventos. A gente hoje consegue fazer um por período, né? E tendo muito mais gente, porque você otimiza realmente essa presença, mostrando, por exemplo, como é que funciona o procedimento. E essa questão do evento, né, uma outra virada de chave que a gente visualiza é esses eventos específicos, né, para quem vai pagar a conta, eles têm um enfoque um pouco diferente, né, do ponto de vista um pouco mais prático, né, mais B2B. Então, quando a gente visualiza, a gente tem que mostrar para quem vai pagar a conta que
vai muito além daquele produto, que muitas vezes ele tende a comparar o quê? Caixinha com caixinha, produto com o produto, né? E a gente tem que explicar para ele tudo aquilo que ele tem que levar em consideração na linha de cuidado, entender como é que é produzido aquele produto e como cada característica daquele produto ele influencia, ele entrega valor, né? Realmente na linha de cuidado daquele doente. Então, quando eu coloco aquele descritivo, olha, este produto não necessita de pré-medicação. Muitas vezes o gestor ele vai olhar só o preço da caixinha, ele tem que visualizar, olha, ele tem que ver, olha, aqui precisa de pré-medicação, não preciso pagar o FII da clínica. Você pode, inclusive, consegue mostrar para ele que ele pode ter economia, né, em alguns casos, redução de custos, que aí vai falar uma linguagem que ele vai adorar, pode falar em melhor qualidade do tratamento do paciente, né? São uma série de itens que fazem parte, né, do que simplesmente olhar os dois produtos similares com o preço de cada um, mas do que eles entregam no final como um todo, né? Exatamente. E também ele entendeu o lado do médico, né? Também. Por que o médico precisa daquilo, né? Exatamente. Né? Então, ele realmente precisa contextualizar, porque muitas vezes tem uma certa acidez, né, nesse relacionamento, que às vezes o médico fala, poxa vida, eu estou aqui com o meu paciente e quem é essa outra entidade, né, essa outra pessoa da cadeia que está, entre aspas, né, se colocando aí nessa nossa relação. Então, a gente também, como marketing, cria empatia entre os dois lados. Então, os eventos, muitas vezes, não precisam necessariamente serem eventos separados, né? Eles podem ser eventos nos quais você pode ter salas separadas no momento, mas gerar um consenso, né? Para que eles possam conversar e um entender também o lado do outro, né? Eu fiz até no passado, isso foi em 2008, 2008 e 2009, chama Fronteiras da Auditoria em Saúde. Foi um livro, 2 livros que eu coordenei, no qual a ideia foi justamente apresentar para o médico prescritor quem era esse profissional financiador de saúde, o que ele tinha que entender, quais são, entre aspas, as subespecialidades, né? Então, realmente é um mundo, e realmente quem trabalha acesso, né, muito bem, também ganha pontos com o médico prescritor, porque ele se sente também acolhido, porque muitas vezes o médico fala, pô, legal, você lançou o produto, maravilha, agora eu é que vou ter que sofrer aqui para provar isso, justificar a minha vida, porque que eu quero usar esse produto. Então, é um diferencial quando a área de vendas fala, olha, doutor, inclusive nós temos uma área de acesso ao mercado que já colocou o produto na operadora de saúde, eles já estão treinados, eles já compreendem o que esse nosso produto entrega, já conhecem, e se o senhor tiver qualquer dificuldade, por gentileza, converse comigo, que nós temos a área de acesso para te apoiar, né, na hora de solicitar, ou mesmo do outro lado, ele nos dá o feedback, olha, eu estou tendo muito problema, porque eles estão interpretando esse produto como sendo assim, né? Então, a área de acesso rapidamente aborda o pagador para esclarecer essas dúvidas né? Isso é muito importante porque como a gente colocou, né? Uma comunicação assertiva entre todo mundo, todos alinhados e sabendo que de fato o que é aquele produto e o que ele entrega. A gente está quase chegando ao final do nosso último bloco aqui de entrevistas, e eu preciso fazer essa pergunta para você. Olhando para tudo que nós conversamos aqui, qual a importância deste tema para o mercado de saúde? E quais são as oportunidades que a gente pode enxergar? Porque eu acho que é um dos pontos muito relevantes. A gente vem discutindo muita coisa aqui no ABC Marketing e Saúde, óbvio, o nosso foco é mais marketing e comunicação, mas é muito relevante, porque a gente está falando um dos principais setores, que é quem vai pagar essa conta e vai poder fazer com que o produto seja utilizado. Qual a importância desse tema para a indústria, para o mercado saúde? Então, para o mercado de saúde, ele vai, muitas vezes, vai diferenciar a questão, hoje eu vejo isso, né, do sucesso ou o fracasso de um lançamento, né? Porque a gente realmente, a área de acesso é uma área corporativa, é uma área institucional, né? Então, não é que só acesso é importante, mas também a gente precisa levar isso em consideração. Se a gente não olhar para isso, a gente pode perder realmente espaço e o lançamento de um produto tão bom,
ele pode não fazer sentido nesse mercado. Então, hoje, a gente realmente precisa trabalhar lado a lado e para que a indústria tenha uma sustentabilidade e realmente um diferencial, ela precisa olhar para esses aspectos dos pagadores e visualizar principalmente a questão da profissionalização. Cada vez mais, já é muito profissional, mas a profissionalização cada vez maior deste mercado e a preparação desses elos da cadeia, dos outros elos da cadeia. Então, a gente precisa realmente olhar para esse lado, visualizar e todo mundo trabalhar realmente em conjunto, né? Então, a área de acesso, como eu mencionei, ela é corporativa, ela não veio para substituir vendas, né? Não veio para substituir marketing, mas sim trabalhar junto. E as indústrias precisam também visualizar esse ente da cadeia de saúde como cliente também. Não é só o médico, mas também a área de saúde, né? Então, eu visualizo esses aspectos e realmente o sucesso do produto. A gente olhar a linha de cuidado, que muitas vezes eu tenho um produto, eu estou querendo vender o produto, mas muitas vezes a gente não avalia que dentro da jornada de tratamento, ele precisa, por exemplo, é um produto específico para um tipo histológico de tumor. Só que para eu poder utilizar este produto, eu preciso ter um teste diagnóstico, que hoje não é coberto. Então, a área de acesso, ela primeiro precisa fazer o acesso ao teste diagnóstico para depois fazer o acesso ao produto, que era o que você estava mirando. Então, hoje, se você olhar só produto, só área comercial, você pode estar tendo uma estratégia totalmente você pode ter um resultado muito menor do que aquele que você poderia ter. Então, são ideias, né? E quem sair na frente, quem realmente focar nisso, né, nessas especificidades, com certeza vai ter um resultado muito superior e muito mais efetivo. Bom, quero agradecer demais a Viviane. Foi uma masterclass praticamente aqui sobre essa parte de financiadores. Eu adorei conhecer mais sobre o tema. Acredito que a gente tem que trazer mais ainda sobre esse tema no nosso programa de ABC Marketing Saúde, porque faz todo o sentido. Viviane, eu quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigado. E aí deixar aí para suas considerações finais. Então, eu que realmente agradeço pela oportunidade de falar de acesso ao mercado e principalmente colocar para as empresas a importância, né, desses profissionais e que a gente principalmente precisa visualizar os resultados a médio e a longo prazo, né? Para trabalhar a mentalidade de acesso ao mercado, a gente não pode ser imediatista. Então, o trabalho junto aos financiadores de saúde, ele é um trabalho institucional, B2B, e o nosso mindset também interno, ele não pode ser tão comercial e não tão imediatista, né? Então, aproveitem essa oportunidade, né, de conhecer melhor quem paga a conta, né? Ele não é um inimigo, ele é realmente alguém que pode ser o seu parceiro. É fantástico e eu quero cada vez mais falar sobre esse tema. É um mundo, realmente. Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Bom, e você continua aí acompanhando o ABC Marketing Saúde. Como você sabe, no último bloco a gente vem com as notícias da semana e a participação dos nossos colunistas. A gente volta já.
Estamos de volta com a ABC Marketing Saúde e agora vamos para o quadro Comunicação na Saúde. ABC Marketing Saúde. Oferecimento Ebert Comunicação. Olá pessoal, meu nome é Milena Berno, sou diretora de marketing da Ebert Comunicação e estou aqui de novo para conversar um pouquinho com vocês sobre marketing digital. Nunca se deu tanta importância às redes sociais como nesse período. Acho que pandemia, pós-pandemia, evidenciou essa necessidade de se comunicar digitalmente com o seu público de uma maneira mais eficaz, de uma maneira mais interessante, mais atrativa. E isso realmente é importante, porque uma comunicação eficaz através das redes sociais gera uma confiança entre o seu público e a empresa, né? Quando a empresa estabelece uma comunicação, o cliente ele digita uma pergunta e a empresa responde isso com agilidade, ou ele consegue se comunicar tendo uma dúvida, ou até mesmo sobre um assunto que foi abordado nas redes sociais, e ele consegue uma comunicação com a empresa, isso gera uma relação de confiança e é muito interessante. Além da estratégia de comunicação, as redes sociais também ajudam muito na questão de SEO. O SEO é uma técnica utilizada para que as ferramentas de busca possam encontrar os sites, as empresas de uma forma orgânica, ou seja, daquela forma que não é dentro de um anúncio pago no Google ou no Facebook. E então a comunicação através das redes sociais ajuda muito também a gerar tráfego para o site da empresa, tá ok? Se você gostou dessa dica, fique sempre aqui no canal da ABC Com, nós sempre vamos preparar conteúdos interessantes para te ajudar nas estratégias de marketing digital, tá bom? Um abraço, até a próxima! Obrigado, Milena, por sua participação. Vamos para o giro de notícias? EMS adquire os direitos comerciais da marca Caladril da Celera Pharma. A negociação é vista pela farmacêutica como grande oportunidade para expandir sua participação no mercado de OTC. Ao seu lado, sempre. Hospital Angelina Caron lança posicionamento de marca em campanha de comunicação. Instituição, referência em alta complexidade no Paraná e no sul do Brasil, reposiciona sua marca em ações internas, nas redes sociais e com um novo site. Amparo Saúde apresenta a nova marca desenvolvida pelo time interno de criação. Nova identidade visual foi criada para revitalizar a imagem da Health Tech. Ecossistemas de saúde são a nova tendência em construções na área médica. Novo conceito de edificação está em alta nos Estados Unidos. Os ecossistemas de saúde que também estão sendo desenvolvidos no Brasil. Essas e outras notícias você pode acompanhar acessando o portal da ABC Com, abcdacomunicação.com.br. Vem aí o 4º Fórum de Marketing e Saúde organizado pela ABC Com o apoio da Ebert Comunicação. Fique atento! Chegou o momento da coluna Empreendendo em Saúde com Alberto Leite falando de um tema importante. Olá, a gente está aqui de novo em mais uma pílula. A gente vai falar hoje de CS, Customer Success. Essa área que foi criada nos últimos anos, que é uma evolução do suporte. O marketing tem uma função extraordinária aí de conectar essas ferramentas, esses protocolos de Customer Success para fazer com que o cliente sorria mais do que fique triste, né? O que é importante a gente entender numa organização é que CS é uma base de protocolos, de procedimentos que devem ser feitos para minimizar o impacto negativo das ações de uma organização na área de saúde e aumentar a felicidade dela. Para isso, a gente precisa saber que perfil de gente a gente vai colocar nessa área, né? Não é uma área de suporte, é uma área de CS, é uma área de gente que entende de gente,
Eu recomendaria, inclusive, um psicólogo nessa área, né? Então, se sua organização ainda não tem uma área de CS, pense muito nisso. A área de CS é o futuro da organização da saúde no que diz respeito à satisfação. Legal? Próxima dica na semana que vem. Valeu! Obrigado, Alberto, por mais uma coluna da semana. Sempre importante para o mercado e os nossos telespectadores adoram sua coluna. Comunidade ABC Com, chegamos ao fim do ABC Marketing Saúde desta semana. Se você quer ver sua pauta por aqui, envie um e-mail para a nossa redação. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e dar um like no vídeo. Amanhã tem Marketing Now ao vivo pela TV Mais ABC, no canal 527 da NET, a partir das 21 horas, para quem mora na região do Grande ABC. Se você está fora dessa região, pode acompanhar pelo nosso YouTube. Sexta tem ABC Com Jornal e 7x1 com Gil Mota. Semana que vem tem mais ABC Marketing Saúde e conto com sua audiência. Até lá!